Bem-vindos a mais uma Hora Saudável. Gente, eu estou tão feliz de estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Giovana Garcia Peçanha, sou consultora independente da Herbalife, nutricionista de formação. E hoje a gente vai falar de um assunto tão bacana. A gente está aqui hoje, né, com o Dr. Nathaniel Vilniski. Ele é médico, nutrólogo, faz parte do Conselho Nutricional da Herbalife. Então, hoje, como o assunto, eu tenho até aqui, porque o assunto é tão bacana que eu tenho até uma colinha aqui, né? Que é o papel dos nutrientes na saúde intestinal e imunidade. Isso é muito importante para a nossa rotina, nosso dia a dia. E eu já estou aqui, ó, com o meu chazinho, com o meu papel e caneta na mão, porque eu quero anotar tudo, né? Porque isso vai fazer diferença para a gente e para nossa família, pessoas, amigos, né? Então, doutor Nathaniel, é com você. Uau, gratidão, Giovana, obrigado pelas palavras tão queridas, tão doces, obrigado a todos que nos assistem. É realmente uma honra, uma alegria, um momento de muita satisfação estar em mais uma Hora Saudável com todos vocês. Esse é um programa, é um momento que tem feito toda a diferença. A gente recebe muito feedback, muito elogio e isso só nos motiva a fazer cada vez mais e melhor. Então, é hora de agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer a equipe corporativa da Herbalife do Brasil, a liderança, os comitês que nos apoiam tanto. E hoje, né, mês de um lançamento muito especial, uma hora saudável mais que especial. Eu estou muito grato, muito motivado para compartilhar com vocês, no mês do lançamento do Fiber Immune, a, a hora saudável que vai esgotar do ponto de vista da ciência baseada em evidências. Nós vamos falar sobre o papel dos nutrientes, tanto na saúde intestinal como na imunidade, a ciência por trás da fibra, da vitamina C, do selênio, do zinco e, como não poderia deixar de ser, vamos falar tudo sobre o Fiber Immune e muito mais. Então, dá tempo ainda, convide mais uma pessoa, compartilhe a apresentação nas redes sociais, papel, caneta na mão e vamos aprofundar os nossos conhecimentos, sempre com a ideia de fazer a diferença na vida das pessoas e que essa informação realmente ajude a vocês adotar o estilo de vida cada vez mais saudável. Todo mundo junto, então, para entender todos esses nutrientes, acho que a gente tem que começar pelas fibras, né? As fibras, eu costumo dizer que é a nova fronteira da ciência da nutrição. Eu estou convencido que aquilo que a gente sabe hoje sobre proteína, carboidrato, gordura, vitaminas e minerais é o estado da arte. A gente tem hoje um conhecimento muito robusto sobre esses macro e micronutrientes. Mas quanto mais a gente estuda as fibras, o papel das fibras na saúde intestinal e como esse universo que mora dentro do nosso intestino, eu falo do microbioma, eu falo da barreira da mucosa do intestino e como o estilo de vida, como que a nutrição e particularmente esse nutriente, a fibra, interage com tudo isso, a impressão que a gente tem é que a gente está recém aprendendo, porque a cada publicação científica, a cada dia a gente descobre mais, a gente entende melhor todo esse mecanismo que faz uma diferença incrível, tanto na nossa saúde, como na nossa composição corporal, no nosso humor, e isso baseado em evidências científicas. Então, sempre que a gente falava em fibra, 20, 30 anos atrás, a gente lembrava do trânsito intestinal, da absorção de nutrientes. Sim, isso é importante. A gente sabe que as fibras auxiliam no funcionamento do intestino, elas auxiliam no prolongamento da saciedade. Se eu estou mais saciado, eu consigo controlar melhor a minha ingesta de alimentos, fazer escolhas mais inteligentes. Isso ajuda, assim, a controlar o peso. E está demonstrado que as fibras
diminuem ou retardam a absorção das gorduras da nossa alimentação, retardam a absorção de açúcares e, assim, ó, a grande fronteira do conhecimento das fibras, elas auxiliam no equilíbrio, né, daquilo que antigamente a gente chamava de flora intestinal, hoje a gente chama de microbioma, microbiota, que são aqueles trilhões de seres vivos, bactérias, fungos, vírus, que moram, que habitam na luz do nosso intestino. As fibras são nutrientes que têm todo esse papel e elas não produzem energia, elas não fornecem calorias. Se eu ingiro 25 gramas de fibra, eu vou eliminar essas 25 gramas de fibra, ela não é absorvida, ela não entra na nossa corrente circulatória, mas ela determina a quantidade de nutrientes que sim, que eu vou acabar aproveitando. Né? Então, é um universo que a gente está aprendendo a entender melhor e traz soluções muito práticas para o nosso dia a dia. A gente pode dividir as fibras em insolúveis, aquelas que não se diluem, né? Elas não são absorvidas, mas elas ajudam na formação do bolo fecal. Então, eu costumo falar aqui no meu consultório que elas funcionam como uma vassourinha, que vão varrendo, que vão fazendo essa varredura ao longo do nosso aparelho digestório e vão melhorando o seu funcionamento. Mas já as fibras solúveis, olha, vamos já assim abrir o nosso olhar para as fibras solúveis. Essas fibras, elas sim são diluídas e elas retêm água, elas mantêm essa água na luz do intestino, elas retardam o esvaziamento do estômago. Eu fico com a sensação de estômago cheio por mais tempo e isso prolonga a minha sensação de saciedade. E essa propriedade dessa fibra solúvel, que forma uma espécie de um gel no interior do meu estômago, que retarda a absorção de açúcares e que também controla ou diminui a velocidade de absorção de vários tipos de gordura que vem na nossa alimentação. Então, aonde que a gente tem essas fibras, né? Tanto as insolúveis como as solúveis? Frutas, verduras, legumes, os cereais integrais, algumas sementes e, como a gente já vai ver, a Organização Mundial da Saúde recomenda que todo dia a gente coma de 25 a 30 gramas de fibra. E mesmo as pessoas que comem bastante cereal integral, fruta, verdura, legume, nem sempre é possível somente com os alimentos tradicionais atingir essa recomendação. Por isso que, além da alimentação equilibrada, os suplementos de fibra muitas vezes podem ser vitais para a gente atingir essa recomendação de 25 a 30 gramas. Né? A gente sabe que essa é uma recomendação que tem uma ação importante na nossa saúde, mas, infelizmente, 74% dos nossos irmãos brasileiros aqui, adultos, não atingem essa recomendação. E é por isso que é muito comum no dia a dia a gente encontrar tantas pessoas com esses desafios no aparelho digestivo, né? Agora, como eu já comecei a nossa hora saudável mencionando para vocês, será que as fibras atuam só no bom funcionamento intestinal? Você que nos acompanha, a gente já teve hora saudável só sobre fibra, você pode buscar na sua biblioteca de horas saudáveis, você sabe que não, né? A fibra, além de ajudar no funcionamento intestinal, ela tem várias funções muito bem demonstradas no nosso organismo. Por exemplo, as fibras e o funcionamento do intestino agem diretamente no nosso humor, né? Não é à toa que já ficou consagrada essa expressão que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Isso porque fora do sistema nervoso central, aonde tem mais neurônio, onde tem mais célula nervosa, é ao longo do nosso intestino. E é muito importante a gente lembrar, e a gente vai voltar a falar sobre isso na hora saudável, que o nutroneurotransmissor, aquele neurotransmissor
que promove bem-estar, saciedade, eu estou falando da serotonina, a esmagadora maioria, a maior parte da serotonina que é produzida no nosso organismo é produzida pelo intestino. Então, existem vários exemplos, né, de como o funcionamento do intestino influi no nosso humor, tanto que a expressão, né, quando uma pessoa é sempre mal-humorada, sempre de mal com a vida, sempre reclamando, a gente não costuma falar que essa pessoa é enfesada. De onde que vem a palavra enfesada? Essa pessoa é cheia de fezes, né? Por outro lado, a gente sabe que pessoas que viajam, por exemplo, elas ficam com o funcionamento do intestino completamente comprometidas. Às vezes as pessoas vão para um cruzeiro, né? Olha, cruzeiro, ficam 4 dias fora de casa e ficam 4 dias sem ver o intestino funcionar. Então, assim, é um exemplo de como também o nosso humor interfere no funcionamento do intestino. A gente já vai mostrar na apresentação que isso é uma via de duas mãos. Tanto o intestino interfere no humor, como as nossas emoções têm ação também no aparelho digestivo, né? E está super demonstrado que o intestino também tem uma ação importante na nossa composição corporal, na quantidade de gordura e de músculo que a gente tem no corpo. Vocês vão encontrar, não só na literatura científica, no YouTube, nas redes sociais, vários exemplos de estudos mostrando aqueles ratinhos geneticamente modificados ou para serem magrinhos, que eles mudam o microbioma, né? Eles recebem bactérias de um ratinho que ele é gordinho e esse ratinho que era magro passa a acumular gordura corporal e vice-versa. Hoje a gente sabe que as pessoas com obesidade e as pessoas eutróficas, saudáveis, elas têm um perfil, uma população de bactérias diferentes, né? Está demonstrado que a maioria dos obesos tem mais bactérias da família dos firmicutes e as pessoas eutróficas, magras, têm mais bactérias da família dos bacteroidetes. Quando aumenta 20% da família dos firmicutes, da população dessas bactérias na luz intestinal, a absorção de calorias, né? A capacidade do organismo ingerir a nível celular, né, da alimentação, calorias aumenta 10%, uma pequena mudança na população das bactérias, né? Então, se a gente entender que essas bactérias se alimentam de fibras, né, e as bactérias boas, né, no caso aqui, as bacterioidetes, elas se alimentam do que a gente chama de fibras pré-bióticas, aquelas fibras que alimentam as boas bactérias. Fica muito fácil a gente entender que quando eu como essas fibras saudáveis, eu aumento a população de bactérias boas, e quando eu como gordura, refrigerante, frituras, eu vou aumentar a população das bactérias nocivas. Mas as fibras não agem só aí, elas agem também, e agora vem o momento que eu queria compartilhar com vocês, na imunidade, ou seja, a saúde intestinal, o perfil de fibras que eu me alimento todo dia, sim, interfere na imunidade. É importante a gente lembrar que de todas as células imunes, eu estou falando de anticorpos, linfócitos, imunoglobulinas, de todas essas células de defesa do nosso organismo, 80% a gente vai encontrar dentro do intestino. Então, isso já fala do papel desse órgão na nossa imunidade. E todas essas estruturas que eu comentei, imunoglobulinas, as próprias células de defesa, elas são formadas por proteína. Então, não precisa ser um gênio da nutrição para entender que se eu como proteína saudável em todas as refeições, eu vou ter células de defesa mais saudáveis. Aquelas pessoas que não atingem a recomendação de proteína ou que comem proteínas que não contêm todos os aminoácidos essenciais, podem ter dificuldade de produzir essas células de defesa. E, então, quanto mais saudável o funcionamento do meu intestino,
mais saudável a imunidade. O que eu quero mostrar nesse desenho aqui que vocês estão vendo na tela é que entre o intestino, né, e o resto do organismo existe uma barreira mucosa. A gente vai ter uma imagem melhor daqui para frente. A gente sabe que tem trilhões de bactérias no intestino, tem toxinas, tem elementos químicos que não são saudáveis ali. E quando essa barreira intestinal está íntegra, quando as células estão juntas uma das outras, os nutrientes passam. O carboidrato, a gordura, a proteína, as vitaminas, os minerais entram para a circulação. Mas o que não é nutriente, o que for bactéria, o que for toxina, o que for poluição, deve ficar para fora. Se essa barreira estiver danificada, né, isso a gente chama da síndrome do intestino permeável. Quando o intestino está permeável, ele deixa essas estruturas não desejáveis entrar para dentro do nosso corpo e o resultado vai ser um processo inflamatório, podendo chegar até alguma doença. Então, vamos falar um pouquinho melhor o que é imunidade, né? A gente já falou o papel das fibras, do funcionamento do intestino. Espero que vocês estejam gostando desse assunto tanto como eu estou gostando de compartilhar com vocês. Mas a imunidade, né? Quando alguém me pergunta assim, explica numa palavra o que é imunidade, é o sistema de defesa do nosso organismo. A gente pode definir imunidade como um conjunto de mecanismos e respostas de defesa contra substâncias estranhas, esses micro-organismos, toxinas e células que não são compatíveis com o nosso organismo. Então, não é só vírus e bactérias que desafiam o nosso sistema imune. Às vezes, uma célula que eu mesmo produzo, mas que ela não deveria estar ali, o meu sistema de defesa, a minha imunidade vai lá, isola e combate essa célula. A mesma coisa com toxinas, com poluentes e com outras substâncias estranhas. Então, quando a imunidade está boa, eu estou saudável. Quando a imunidade está baixa, a gente fica muito mais propenso a ter problemas de saúde, desde inflamações até infecções, né, que pode variar desde um simples resfriado até alguma doença mais séria. E o que eu quero deixar claro para vocês, assim, ó, é que a maioria das pessoas só descobre que a imunidade não está adequada quando já é tarde. Quer dizer, como é que a gente nota que essa imunidade não está adequada? Se eu estou pegando muito mais resfriado, se eu estou pegando muito mais infecção do que as pessoas, ou todo mundo lá em casa ficou gripadinho. Em 3 dias, todo mundo já estava completamente recuperado e eu demoro 2 semanas para me recuperar. Fica claro que alguma coisa no meu sistema imune não está em equilíbrio, né? Então, existem exames clínicos, exames laboratoriais, você pode ir num médico, num especialista, num profissional da saúde para avaliar a sua imunidade, mas a gente sabe que existe uma relação muito grande entre o nosso estilo de vida, e quando eu falo estilo de vida, eu falo sobre a nossa alimentação, sobre o nosso nível de exercício, sobre o nosso nível de estresse, a qualidade do nosso sono e os suplementos nutricionais que a gente usa, esse estilo de vida determinando a nossa imunidade. Então, pessoal, sabendo tudo isso, feita essa introdução, né? Que eu expliquei tão bem, que até eu entendi o papel das fibras, da saúde intestinal e o que é imunidade, agora para a gente vai ficar muito simples entender esse lançamento incrível, né? O Fiber Imune. Então, só para deixar assim, bem explicada aquela questão da barreira intestinal, né? Eu já comentei com vocês que o intestino abriga 80% das células com potencial de defesa. A gente tem 10 vezes mais bactérias do que células na luz do nosso intestino. A gente sabe que quanto mais, essa é uma frase que a gente pode dizer com toda a segurança científica, quanto mais saudável o meu intestino, e principalmente quanto mais saudável a
população de bactérias, esse microbioma, mais saudável vai estar a minha imunidade. E o funcionamento do intestino, ele pode ser otimizado com um triângulo. A boa ingesta de fibra, como a Organização Mundial da Saúde recomenda, de 25 a 30 gramas, a ingesta adequada de líquido, tanto na forma de água, como na forma de chás, como na forma de suplementos à base de fibra, e o exercício físico. Então, a imagem que eu comentei que ia mostrar um pouquinho melhor, do lado esquerdo da tela vocês estão vendo uma mucosa sã, saudável, né? Onde só os micronutrientes, os macronutrientes passam para dentro da circulação, e a mucosa alterada, né? A mucosa alterada é quando o espaço entre os enterócitos, as células do intestino estão aumentadas, a gente chama do intestino permeável, não só os nutrientes, mas todos esses agressores, né? Poluentes, toxinas, bactérias, vírus, atravessam essa barreira, certo? E a gente já comentou o papel das fibras, né? A gente não pode, antes de entrar na questão do lançamento, deixar de mencionar a parte nutricional, né? A gente sabe que principalmente os micronutrientes, as vitaminas, os minerais. Quando eu falo vitaminas, as vitaminas A, B, C, D e E têm uma farta literatura científica, não só pela ação antioxidante de neutralizar os radicais livres, mas por ações diretamente nas células, promovendo a imunidade, e os minerais, né? Os minerais como o zinco, na reparação tecidual, o ferro, que protege contra anemia, o selênio e o cobre, que são minerais com uma demonstração bem completa, que atuam fortemente na imunidade. Então, quando a gente come esses micronutrientes na dose, na proporção recomendada, né? A própria Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente coma de 5 a 7 porções de frutas e vegetais todos os dias. Essa é uma maneira segura de eu contemplar, de eu saber que eu estou ingerindo a quantidade de todas essas vitaminas e minerais que a minha imunidade precisa. Então, a gente tem aquela recomendação clássica. Eu, como médico, nutrólogo, eu vejo vários colegas nutricionistas, médicos recomendar em jejum, né, um copo de água com limão ou uma fruta cítrica. É uma medida super embasada e clássica já pela maioria dos profissionais da saúde. E quando por qualquer motivo, às vezes a gente viaja, às vezes a gente trabalha, às vezes a gente não tem essa disponibilidade, quando eu não consigo somente com as frutas e verduras ingerir essa recomendação, um suplemento de vitaminas deve ser considerado. E finalmente, antes de entrar no lançamento, eu queria só dar uma palavrinha sobre a glutamina e a imunidade, né? Dentre os aminoácidos, os 20 aminoácidos que a gente dispõe nas proteínas que a gente consome, a glutamina ela se destaca por ser o mais abundante. A gente é o aminoácido que mais a gente ingere no nosso organismo. E a glutamina ela é super importante em várias funções metabólicas. Ela tem um papel de destaque no metabolismo de outros aminoácidos, então, às vezes, a gente chama que a glutamina pode ser condicionalmente essencial em algumas situações, principalmente na infância, e ela tem uma função imunológica. A gente sabe em nutrição esportiva, por exemplo, exercícios extenuantes, eu estou falando de uma maratona, de uma pedalada de várias horas, treino pesado, esse exercício diminui a imunidade e está amplamente comprovado que a glutamina, esse aminoácido, melhora a imunidade desses atletas. Agora, olha que importante, também está demonstrado que no intestino, além de promover energia, né? 1 grama de proteína dá 4 calorias, a glutamina contribui para aquela manutenção, eu mostrei 2 vezes para vocês, da barreira
entre a mucosa e a circulação, da barreira da mucosa do intestino. Então, é bem embasado em ciência tomar as vitaminas, os minerais do limão, das frutas cítricas e a glutamina, né? Eu estou falando do aminoácido em jejum, por esse papel de manter a barreira do intestino íntegra, né? Então, olha só que informação importante. Quanto mais saudável o nosso intestino, mais potente é a nossa imunidade, e a gente está mostrando como a alimentação, o estilo de vida, promove essa saúde intestinal. E agora sim, com todas essas informações bem sedimentadas, chegou a hora da gente entrar no nosso lançamento, né? Então, eu já mencionei para vocês que pré-bióticos são aquelas fibras que alimentam as boas bactérias. Essas fibras pré-bióticas, elas são originárias de alimentos vegetais, né? Então, a gente tem a inulina, que é retirada de raízes de várias plantas. A gente tem oligofrutosa, polidestrosa, a maltodestrina resistente, que é feita a partir do amido do milho, né, com técnicas de engenharia de alimentos, e essas fibras promovem o equilíbrio, a variação positiva das bactérias no nosso intestino. Então, pessoal, nós estamos num momento muito festivo, num momento muito feliz, num momento muito oportuno, porque na fantástica família de produtos da Herbalife do Brasil, a gente tem mais um produto que não é somente um produto, ele é baseado em ingredientes que têm sustentação científica, né? Ele é um produto que, além de ser revolucionário, além de ser exclusivo, né? Que só a Herbalife poderia criar, ele é saboroso, ele é prático, ele é inteligente, ele pode ser consumido puro, sozinho, com água, né? Ou pode ser combinado com outros produtos. Eu já dei um spoiler, e aqui na tela a gente já pode ter algumas ideias. Eu vou voltar a comentar com vocês momentos de consumo que a gente pode saborear e se beneficiar de todas as vantagens desse produto. E esse sabor é delicioso, é diferente e chega para agregar, para somar uma linha que já é de sucesso, né? Eu estou falando da família Fiber Concentrate, só que esse novo produto ele tem um novo benefício, né? Que é a imunidade. Já está contemplado até no nome, né? O Fiber Imune, além do conforto, do bem-estar, do que todos nós já conhecemos das propriedades da saúde intestinal que o Fiber Concentrate, sabor uva, sabor manga possuem, o Fiber Imune, sabor limão com mel, ele tem essa propriedade, essa particularidade e essa importância de apoiar a nossa imunidade. Por isso que a gente fala que é um produto 2 em 1, né? Porque o Fiber Concentrate Imune favorece o bom funcionamento do intestino, mas a gente leva a vida com a imunidade em alta. Então, é uma combinação perfeita das fibras, né? A maltodestrina resistente, com a vitamina, né? A vitamina C e os minerais, zinco, selênio e cobre, que ajuda a fortalecer a nossa imunidade. Então, ele ajuda na imunidade, no bom funcionamento do intestino, ele protege, ele promove o equilíbrio da microbiota intestinal, ele é rico em vitamina C, zinco e selênio, e contém fibra solúvel, né, que contribui, a gente já falou, forma aquele gelzinho no nosso estômago, como eu gosto de mencionar, que promove a nossa saciedade, além de ser baixo em calorias. Uma porção
do Fabry Concentrate Immune fornece 23 calorias. Então, olha só, a gente já fez essa introdução, né, das funções do intestino e como que ele funciona em toda a nossa saúde, né? O intestino é um órgão que faz parte do nosso sistema digestivo, mas ele tem várias outras funções, né? A produção de hormônios, os neurotransmissores, eu dei um destaque para a produção da serotonina, ele tem um papel na digestão e principalmente na absorção e excreção dos nutrientes, e a função imune, que a gente já comentou várias vezes. É muito confortável para a gente falar entre essa conexão entre o intestino e a imunidade, né? A gente já falou que é um ecossistema, essa ecologia composta de bactérias, tanto as saudáveis, que a gente chama de bactérias do bem, ou bactérias boas, que têm um benefício para a saúde, e as bactérias que causam doenças, que desequilibram a nossa saúde, que a gente pode chamar de bactérias do mal, ou bactérias que não são saudáveis, né? Então, essas bactérias boas, elas ajudam a equilibrar, quanto mais bactérias boas e menos bactérias ruins, eu vou ter um microbioma mais positivo, mais variado, e, como a gente já esgotou o assunto, as boas bactérias se alimentam de fibras, as fibras pré-bióticas. Então, de novo, aquele exemplo: se eu tiver uma alimentação cheia de gordura, fritura, açúcar simples, eu vou estar alimentando as bactérias nocivas. E se eu tenho uma alimentação rica, com a quantidade recomendada de fibras pré-bióticas, eu vou estar alimentando as boas bactérias. Quanto mais equilibrada essa relação, melhor vai ser a minha imunidade, né? Então, essas bactérias boas, elas auxiliam na digestão de nutrientes, elas ajudam o intestino a eliminar toxinas, elas ajudam a formar essas moléculas que são ativas no sistema imune. Eu estou falando das imunoglobulinas, que vão agir, inclusive, à distância, nos protegendo contra agentes agressores, células estranhas e algumas infecções. Então, assim, acho que ficou bem demonstrado que manter esse ecossistema, toda essa estrutura bem equilibrada, é uma maneira de reforçar, de promover a resposta imunológica. Quanto mais saudável, mais equilibrado o nosso intestino, o nosso microbioma, mais potente, mais saudável a nossa imunidade, né? Eu já mostrei para vocês o eixo cérebro-intestino, e a gente já conseguiu identificar a relação que tem entre essa microbiota, esses trilhões de bactérias que vão ter uma ação importante, né, na produção daqueles neurotransmissores. Então, é uma via de duas mãos, o cérebro influencia no aparelho digestivo, e esse ecossistema, esse equilíbrio, modifica o nosso humor, pode influenciar na nossa memória e em várias funções que a ciência está começando a entender cada vez melhor. Então, assim, ó, cuidar da saúde do intestino vai muito além do trânsito intestinal. Eu tenho uma frase que é uma brincadeira, mas que eu gosto assim, de compartilhar com você, que é um cliente premium da Herbalife Nutrition, que você pode compartilhar com a sua família, com todo mundo, que é assim: você sabe qual é a diferença entre Las Vegas e o seu intestino? É que aquilo que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. E aquilo que acontece no seu intestino não fica no seu intestino. O que acontece no seu intestino tem uma repercussão em todo o seu corpo, na saúde do funcionamento do sistema nervoso, no controle de peso, na saciedade e principalmente na imunidade. A nota essa que é boa. A diferença entre Las Vegas e o seu intestino é uma maneira muito boa de explicar o papel do intestino influenciando todas essas reações no nosso organismo. Então, essa estrada de duas mãos, essa via do sistema nervoso para o intestino, do intestino para o sistema nervoso, permite a passagem dessas substâncias, né, como esses
nutroneurotransmissores, como a gente chama a serotonina, né, também conhecido como o hormônio do bem-estar e da saciedade. Ele é um nutroneurotransmissor, e a serotonina, a maior parte, a esmagadora maioria, a gente fala até 90% da serotonina é produzida no nosso intestino. Então, a gente já entendeu bem o sistema imune, né? Ele atua nas defesas do organismo através desses mecanismos de reconhecimento. Ele vê assim o que é parte do meu organismo e o que é estrutura estranha, e aquilo que não é organismo, ele vai lá, isola, combate e destrói, né? Então, a presença desses agentes externos ou diferentes, às vezes pode ser uma célula produzida pelo próprio organismo, mas que não, o organismo não reconhece como dele próprio, vai ser combatida pelo sistema imunológico. Então, qualquer resposta imunológica, né, qualquer resposta de defesa, vai ser mediada, vai ser apresentada através dessas células que reconhecem esses antígenos, né? Então, essas células sinalizam que existe um agente agressor, e feita essa sinalização, elas vão lutar até o fim para tentar neutralizar e destruir esse agente agressor. Então, como melhorar as defesas do sistema imunológico, né? É bem demonstrado, né, que a alimentação saudável, eu estou falando aqui das frutas, legumes, verduras, que são fonte de fibras, vitaminas, minerais, as fibras, particularmente, melhorando a saúde do intestino, melhora as defesas imunológicas, ingerir água na quantidade adequada, evitar tudo que desafia o nosso sistema imunológico. Então, excesso de açúcar, de gordura, de álcool, não só porque vão alimentar aquelas bactérias nocivas, porque também vão agredir as próprias células. Atividade física, né? Eu poderia ficar falando tanto do papel do exercício para promover a saúde imunológica, como o sedentarismo, ficar sentado inativo o dia inteiro, promove a produção desses radicais livres que inflamam e que empobrecem a resposta imunológica. Sono de qualidade, o gerenciamento do estresse. Olha que a gente não fala mais assim, ficar sem estresse, isso não existe, mas eu posso gerenciar esse meu estresse através de meditação, lazer, oração, uma série. Eu gosto muito de gerenciar o meu estresse com atividade física, né? E a luz solar, sim, não só pela vitamina D, mas também pelo impacto positivo que tem no nosso humor e até no gerenciamento do estresse, né? Então, a gente já falou aqui nessa hora saudável vários nutrientes que podem apoiar o nosso sistema imunológico, sempre a proteína, lembra? Esse é um argumento que você tem que ter sempre presente. Todas as células e estruturas de defesa são feitas por proteína. Então, o raciocínio lógico, né? Quanto melhor o meu consumo de aminoácidos de proteína, melhor vai ser a qualidade dessas células. O zinco, o magnésio, o selênio são minerais reconhecidos como importantes na imunidade. A vitamina A, a vitamina C e o complexo B, a gente pode falar na vitamina E e na vitamina D também. Tá? Então, a gente já fez um profundo estudo, né? A gente começou falando da ação das fibras alimentares. A gente sabe que quando elas são consumidas regularmente, elas melhoram a saúde intestinal, elas apoiam o equilíbrio da microbiota, que antigamente a gente chamava de flora intestinal, elas auxiliam no controle tanto das gorduras como desses açúcares, retardam a absorção, e otimizam esses níveis, né? E, olha, um papel importante da fibra, principalmente a fibra solúvel, promover a saciedade. E pensa assim, ó, uma pessoa quando ela está com fome, ela não planeja o que ela vai comer. Uma pessoa com fome, ela devora, ela ataca a comida.
Agora, se eu estou com saciedade, e a saciedade, lembra, proteína promove a minha saciedade, as fibras solúveis promovem a minha saciedade. Se eu estou com essa sensação de saciedade, eu consigo planejar. O meu café da manhã vai ser um shake, o meu lanche saudável vai ser uma fruta, uma barra de proteína, eu vou jantar um grelhado com uma salada, eu consigo fazer esse planejamento. Agora, se eu estou faminto, sem saciedade, o que passar pela frente eu vou devorar, né? Então, as fibras, elas não são digeridas nem absorvidas. A principal origem são os alimentos vegetais, de origem vegetais. Eu falei para vocês, frutas, legumes, verduras, os cereais integrais, algumas sementes, semente de linhaça, de chia, são boa fonte de fibras. E então, aquele que eu falei da vassourinha, né? Como elas não são digeridas, elas passam pelo intestino, promovendo todos esses efeitos benéficos e essa ação de varredura que ajuda no trânsito, no funcionamento, no ritmo intestinal. Então, olha só, os suplementos de fibra, eles podem contribuir para aquela nossa recomendação de 25 a 30 gramas de fibras, né? Olha só, dados de pesquisas do IBGE, 15, mais da metade da população brasileira não ingere metade da recomendação de fibra. A média de ingesta de fibra da população brasileira é de 15,6 gramas. Ou seja, se eu pegar todos os brasileiros e ver quanto que a nossa população ingere de fibra, a média, lembra que eu falei que 74% dos brasileiros não chegam na recomendação 25 gramas? A média de consumo é mais ou menos a metade do que deveria ser ingerido. A gente tem que comer de 25 a 30 e a média, né? Se a gente pegar a maioria das pessoas, beira ali as 15 gramas por dia. Então, é importante essa informação: frutas, verduras, cereais integrais, salada e suplemento de fibras, né? Lembrar na família de fibras da Herbalife, aqui no Brasil, não só o Fiber Concentrate, agora o Fiber Immune, mas também lembrar o Fiber Powder, o Fiber Bond, né? São suplementos de fibra. Agora, é importante, quando eu aumento minha ingestão de fibra, aumentar a minha ingestão de água, né? A gente tem essas recomendações, dependendo da superfície corporal, para homens 3,7 litros dia ou 13 copos, mulheres 2,7 litros, 9 copos, mas lembrar que isso vai variar de acordo com a temperatura e também de acordo com a atividade da pessoa. Uma secretária que passa o dia inteiro sentada trabalhando no computador, possivelmente precisa ingerir menos líquido do que um lenhador que está lá na floresta fazendo exercício, cortando lenha. Uma maneira que eu recomendo, assim, uma maneira bem elegante, mas é bem prática e é clássica assim na nutrologia, na nutrição esportiva, é observar a cor e o odor da urina, né? Sempre que a nossa urina tiver com uma cor mais escura, que tiver com um odor mais forte do que aquele sui generis característico, é sinal que o nosso organismo precisa aumentar a ingestão de água, de líquidos. E sempre que eu sentir sede, já é tarde, né? Quando sente sede, já está faltando água. Então, teu consumo de sempre estar tomando a sua bebida à base de chá, de líquidos, é uma recomendação muito inteligente. Então, olha só, como eu falei, o Fiber Immune além do sabor, né, limão e mel, ele é um produto 2 em 1, né, porque ele, sabidamente, pelas fibras, promove, protege a saúde intestinal e, por toda essa ação, pela presença da vitamina C, do selênio, do zinco, melhora, promove, estimula a imunidade, né? As sugestões de consumo que eu tinha prometido para vocês, acho que todo mundo que já tem esse estilo de vida
saudável, equilibrado, que já faz, né, aquele shot matinal, que não é só o shot, a gente já começa o dia com aquela atitude de cuidado pessoal, de se dedicar ao estilo de vida, a desenvolvimento pessoal, atividade física, a boa nutrição, né? A gente já começa o dia água, algumas pessoas colocam o limão, outras pessoas colocam Herbal Concentrate ou NRG, e agora a glutamina, lembra que eu expliquei que a glutamina tem ação na imunidade, na integridade da barreira intestinal, e agora, olha que para mim está caindo de madura, eu não imagino começar o meu dia sem o sabor, sem a ciência, sem o benefício do Fiber Concentrate Imune, sabor limão e mel. Né? Nos café da manhã ou lanche intermediário, você pode adicionar ele no seu shake, ou o café da manhã que você está acostumado, mas acrescentar a fibra e a nutrição, né? Você pode usar o Protein Crunch, o Beauty Booster, colágeno com whey. Imagina as receitas que a gente logo vai ter disponível nos sites, nos canais oficiais, nas redes sociais da Herbalife. E fica esse desafio para você que é um cliente premium também, usar e abusar da sua criatividade e compartilhar com a gente as suas experiências, as suas receitas e as suas sugestões, né? Então, ele pode ser consumido também como uma bebida fonte de fibra, naquela refeição, naquele lanche que tem pouca fibra. Me ocorre assim, uma barra de proteína, 10 gramas de proteína, sabor, mas a quantidade de fibra talvez poderia ser otimizada com o consumo de uma bebida fonte de fibra, como é o Fiber Imune, né? Como os lanches intermediários, então, agora, junto com a barra, junto com com o seu lanche saudável preferido, e eu acho que esse é um momento que a gente tem que falar, né? Já é clássico, já está assim na nossa cultura. Eu me lembro da minha avó, da minha mãe, para a gente relaxar naquele dia mais agitado, uma bebida quente, um chá à base de sabor, esse sabor limão e mel, e mesmo, olha só, pessoal, isso já é cultural. Se a gente vê assim que lá do outro lado da rua está querendo chegar aquele resfriado, aquela ameaça à nossa imunidade, a gente não está acostumado a ir na cozinha e preparar aquele chá com limão, mel. Olha só, esse é o momento de consumo do Fiber Imune. É importante falar que a fibra, a maltodestrina resistente, ela é termoestável, quer dizer, ela pode ir do forno ao congelador, ela não modifica com essas variações de temperatura. Então, para tomar ele geladinho na sua bebida favorita ou quentinho no seu chá, você não tem redução, você não perde nada, nem dos benefícios nutricionais e em nada da qualidade. Então, olha só, ao longo do dia, desde de manhã até a hora de dormir, eu tenho essas oportunidades de, junto com o estilo de vida saudável, ativo, incluir esse produto baseado em ciência, com muito sabor, com muita criatividade que só a Herbalife sabe trazer para a nossa vida na minha rotina, né? Então, esse nicho, né, essa linha de produtos, tanto vitaminas, suplementos de fibra, não para de crescer. Esse é um dado que eu gostaria de compartilhar com vocês, só para vocês entenderem a oportunidade, como ele é oportuno, como as pessoas estão buscando esse tipo de informação e esse tipo de resultado, né? O consumo de produtos e suplementos à base de vitaminas aumentou 44% e 46% dos consumidores em 3 estados têm interesse em usar produtos que, com comprovação científica, promovem e auxiliam na sua imunidade, né? Então, quando um produto tem essa alegação baseada em ciência, com credibilidade, que
auxilia na imunidade, esse produto logo desperta o interesse, e esse é um dos motivos, né, que a Herbalife convida o Fiber Immune para fazer parte da família de produtos que faz parte do portfólio de produtos da Herbalife aqui no Brasil. E, para encerrar, a nossa hora saudável ainda não terminou, eu quero ainda escutar a Giovana com mais informações, mas eu queria deixar aqui uma dica de ouro, né? Muito a gente falou aqui sobre o estilo de vida, sobre a nutrição, sobre como a boa alimentação, o exercício, a fibra, a vitamina, os minerais atuam na nossa saúde, mas eu gostaria de deixar assim como mensagem final, como uma moldura para emoldurar tudo que eu falei aqui nessa hora saudável, que a nossa atitude, né? Quando eu falo em atitude, é assim, ó, ter um propósito, ter fé, ter essa disposição de fazer o bem, de contribuir, de sair de casa para fazer diferença na vida das pessoas, ter esse sentimento de gratidão, isso tem um papel importantíssimo também na nossa imunidade, na nossa saúde como um todo e na nossa formação enquanto seres humanos. Então, eu quero terminar a minha participação nessa hora saudável tão especial que a gente apresentou dessa maneira super completa, né? Esse produto que veio para realmente fazer a diferença no nosso dia a dia, terminar com essa mensagem de gratidão, de otimismo, de felicidade. E eu gostaria agora, com todo esse brilho no olhar, devolver a palavra para a Giovana. Giovana, gratidão pela sua participação. Um beijão para todos. Giovana, é com você. E aí, gostaram da nossa hora saudável? Gente, por isso que eu sou apaixonada por toda segunda-feira, né? Eu fico já esperando, ansiosa. Olha o tanto de informação que a gente, né, tem hoje, e aí pode passar para os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que a gente ama, né? E agora eu quero falar com você que ainda não é cliente premium. Gente, você tem direito a um acesso digital que é pago apenas R$ 20 uma única vez, que é simples, fácil e rápido de fazer. Pergunta a pessoa que te convidou para estar aqui na Hora Saudável, que ela vai explicar um pouquinho mais. Mas aqui eu vou te passar algumas informações bem bacanas para você, tá? Olha só, você tem direito de até 35% de desconto na compra dos seus produtos. Essas compras, elas valem pontos. E aí, você tem uma entrega direta da Herbalife na sua casa. Você não precisa se preocupar com essa entrega. Chega no conforto da sua casa. Olha que bacana. E além disso, gente, você tem uma linha direta com as nossas nutricionistas, né? Então, para você tirar suas dúvidas, aprender um pouquinho mais sobre nossa nutrição, eu sempre me apaixonei por isso, porque a informação é muito importante, né? E aí, você também tem uma garantia de satisfação. Então, se você não estiver satisfeito com o cliente premium, a gente devolve o seu dinheiro. Mas, gente, é muito difícil não estar satisfeito com os benefícios dessa forma, né? Então, olha só, você também tem um acompanhamento de coach, uma pessoa que vai te acompanhar, te motivar, te mentorizar para que você chegue no resultado dos seus sonhos. E as receitas exclusivas, gente, é o que eu mais me apaixono. Imagine você chegar no seu resultado comendo essas delícias com a nossa nutrição. Então, ali na sua plataforma online, você tem direito a mais de 300 receitas disponíveis. Olha isso. E para ter assim um up no seu resultado, para você estar sempre acompanhada com a gente, você também tem alguns exercícios físicos já ali salvos, né, para você estar fazendo a partir da sua casa. 20, 30 minutinhos por dia, dá um jeitinho de você se cuidar um pouquinho mais e chegar na sua melhor forma. E agora eu vou passar algumas promoções de alguns conteúdos exclusivos para esse mês de abril. Então, se liga só. A gente tem uma promoção top que
você ganha essa shaker exclusiva incrível da Herbalife Nutrition aí, que você adquirindo 70 pontos no seu site, na sua plataforma digital, você também ganha uma colher medidora para estar fazendo todas as suas receitinhas, né, com toda a quantidade certinha e chegar na sua melhor forma. Além disso, a gente tem o último mês, gente, agora em abril é a última chance de você participar dessa promoção. Eu sou apaixonada nessa promoção. Por quê? Porque você tem direito de escolher o que você quiser. Então, tem as nossas marmitinhas fit, tem os nossos bowls, tem as nossas shakeiras de 1 litro para você levar os seus drinks na rua e deixar a sua rotina muito mais prática. Você adquirindo 150 pontos no seu site, você vai estar participando dessa promoção. E olha que legal, olha como que é fácil escolher o seu brinde. No seu site, na sua plataforma digital, você vai clicar e escolher os produtos que você quer que chegue na sua casa para você ter o seu acompanhamento de coach. E ali vai ter já especificando quais os brindes que você vai escolher. Você vai escolher o que você mais desejar e vai chegar junto do seu pedido. Olha que legal. Então é a última chance nesse mês de abril para você participar dessa promoção incrível. E além disso, você que faz aniversário em abril, você vai estar ganhando aí essa shaker exclusiva escrito Happy Birthday. Essa shaker é linda, acrílica, toda transparente, lindíssima para você estar colocando seus drinks aí, né? E você adquirindo 80 pontos na sua plataforma digital, você já ganha essa shakeira na hora. Então, gente, é muito benefício. Imagine só você tá chegando os produtos na sua casa, no conforto da sua casa, ainda adquirindo com desconto e ainda tendo todos esses benefícios do acesso das nossas nutricionistas, um acompanhamento de coach, ter também ali na sua plataforma digital os treinos online para poder te ajudar a chegar no seu resultado. E aí, gostou de todos esses benefícios? Gente, por isso que eu sou apaixonada pelo Cliente Premium. Gente, eu fico com vocês por aqui e espero vocês na próxima Hora Saudável. Um beijo!